Olá, alunos, tudo bem com vocês? Sou a professora Sheila Rodrigues, do componente de língua portuguesa. Vamos ver a nossa revisão? Temos aí, ó, a aula 76, revisão e avaliação. Hoje nós vamos rever alguns assuntos. Seguimos para a nossa aula. Muito bem, turmas. Então, hoje nós vamos rever alguns assuntos, né, que já foram ministrados durante a unidade 4. Então, hoje a gente vai rever, recapitular os pontos principais dos assuntos que estarão na nossa avaliação, tá bom? Então, vamos rever aí as figuras de construção. Então, as figuras de construção são figuras de linguagem marcadas por construções frasais, que se afastam de uma estrutura gramatical comum. E elas são chamadas de figuras de construção. Essas figuras de construção, podemos dizer que é a zeugma, a elipse, o assíndeto e o polissíndeto. Então, vamos rever o que é a zeugma. A zeugma ocorre quando se omitem termos já expressos no texto. Então, observem que na letra da música de Chico Buarque, nós vamos ter o verbo era, né? E que ele inicia o texto, né, da música. Porém, no decorrer dos versos da música, a gente vai perceber que o verbo era, ele some, ele desaparece. Mas ele está oculto aí, né? Ele está omitido. Então, isso a gente chama de zeugma. Observando que você vai omitir um termo que já existe no texto. Então, ele está presente no primeiro verso da música e nos demais versos não está mais. Porém, ele está oculto. Meu avô era pernambucano, meu bisavô era mineiro. Então, para que a gente não repita esse verbo nos demais versos da música, o escritor apenas omitiu, mas ele está lá oculto, ok? Já a elipse, ela é a omissão de um ou mais termos, os quais não foram expressos anteriormente no discurso. Então, observe que aqui, essa omissão é que ela não está mesmo presente. Ela não está presente, mas nós podemos identificar de maneira fácil, por meio do verbo, por exemplo, como é o que a gente vai mostrar para vocês no exemplo A. Pescamos muitos peixes pela manhã. Então, observem que nós temos apenas o verbo pescamos, está na primeira pessoa do plural, e aí a gente consegue identificar que é o pronome nós, que está oculto, né? Porém, a gente consegue identificar por meio do verbo, ok? No exemplo B, nós temos o exemplo, nós terminaremos de pagar a casa mês que vem. Então, notem que aí, nessa oração, foi omitido a preposição no, né? Ela está oculta. Porém, ele está oculto, aliás, né? Porém, eu posso identificá-lo, né? Eu posso acrescentar ele no texto. Então, com uma forma de omissão, a gente oculta ele e a mensagem continua clara, né? Esses termos ocultos, eles não influenciam no sentido do texto. A mensagem continua sendo passada. É uma forma, é um estilo, né, de escrita. Então, a gente pode omitir um pronome, uma preposição, tá? Então, esse é o chamado de elipse. Já no assíndeto, é a ausência de conjunção coordenativa. Então, observe que aqui já são as conjunções que já estarão sendo o quê? Ocultadas. E no lugar delas será colocado o quê? A vírgula. Por quê? Porque ela vai estar separando orações, como vocês podem ver no exemplo. Vim, vi e venci. E aí, você nota que a vírgula está separando cada um dos verbos. E cada um dos verbos representa o quê? Uma oração. Então, aí nós vamos ter o quê? 3 períodos, né? Porque nós temos 3 verbos. E como é a ausência da conjunção coordenativa, no caso aí a conjunção aditiva e, ela está sendo omitida, né, entre o verbo vi e venci, certo?
Então, é só um exemplo para mostrar para vocês que essa conjunção ela está oculta, né? Separada, substituída pela vírgula, como vocês podem notar. Então, esse é o chamado assíndeto. Ele tem a ver com o quê? Com as conjunções coordenativas. Então, a gente tem que lembrar lá das conjunções que a gente já estudou. O mais, o porém, né? O contudo, no entanto, entretanto, que são as conjunções adversativas. As conjunções aditivas, né? Que é o e o nem. As conjunções explicativas, as alternativas e as conclusivas. Então, a gente tem que lembrar essas conjunções justamente para que a gente consiga identificar o assíndeto no texto, tá? Aí nós temos mais um exemplo, exemplo B. Ela é doce, mas perigosa. Ela é amada, mas estranha. Então, observe que o mais é uma conjunção adversativa e ela está sendo omitida no primeiro exemplo, que é justamente onde acontece a figura de construção. E o polissíndeto, ao contrário do assíndeto, ele é caracterizado pela repetição da conjunção coordenativa. Então, observe que aqui é a mesma conjunção, tem a ver com as conjunções coordenativas, e elas vão repetir, ou seja, elas vão estar presentes. Como vocês podem observar, quando o escritor, o poeta, né, ele quer dar uma ênfase naquilo que ele está escrevendo, então ele repete, ó, Dolores brigava e gritava e falava, ele quer dar uma ênfase nessas ações que Dolores está fazendo, né? E planta, e colhe, e bate, e vive, e morre. É a poesia de Clarice Lispector, que no caso ela quis utilizar o polissíndeto, que é essa repetição da conjunção e, para dar ênfase, né? E até uma certa musicalidade, né? Esse movimento, como se estivesse fazendo um movimento, uma ação aí no texto, no poema. E agora a gente segue para as figuras de pensamento. As figuras de pensamento, elas são caracterizadas por termos ou expressões empregadas em sentido figurado e atrelados ao campo do pensamento, ou seja, da ideia. Então, essas figuras de pensamento são conhecidas como a ironia, a hipérbole, o eufemismo, a antítese, a personificação e a apóstrofe. Então, observe que para cada uma dessas figuras de pensamento, elas vão estar ligadas ao campo do pensamento e da ideia, né? Então, observe que a ironia é a primeira delas, ela vai ocorrer quando se afirma o contrário daquilo que realmente se quer afirmar. Ou seja, você fala uma afirmação, mas você quer dizer outra coisa. E ela pode ser utilizada para criticar, né, fazer uma crítica social, né, ou criticar um certo comportamento, né, você quer criticar uma pessoa. Então, a ironia ela é utilizada para fazer esse tipo de crítica. Então, vamos ver o exemplo A. Ele correu tão rápido quanto uma tartaruga. Então, observe que o sentido da primeira oração está algo positivo, né? Porém, quando você observa a segunda frase, você vai observar que é completamente o contrário daquilo que está sendo dito na primeira oração, né? Quanto uma tartaruga, a tartaruga anda devagar. Então, ele está sendo irônico com a pessoa. A sopa estava uma delícia, fria e sem tempero. Então, observe que a palavra delícia, ou seja, ela estava gostosa, estava saborosa, porém, depois que você lê o restante da frase, fria e sem tempero, você observa que ela não estava boa, ela não estava delícia. Ela estava o quê? Muito ruim. Então, a ironia está sendo utilizada nesse segundo exemplo. A hipérbole, ela tem a ver com exagero. É aquilo que é exageradamente, né? Então, como no exemplo, Paula morria de trabalhar para pagar o banco. Ninguém morre de trabalhar, né? Assim, é uma expressão exagerada, né? Ângelo chorou rios de lágrimas quando Ana a deixou. Claro, né? Quando alguém é deixado por alguém,
a pessoa realmente vai chorar, né? Mas não rios de lágrimas. Então, você observa que é um exagero, né? Você pode até chorar bastante, vai cair muitas lágrimas, mas não a ponto de encher um rio, não é verdade? Então, o exagero é a hipérbole. E o eufemismo? O eufemismo ocorre quando se utiliza a linguagem de modo a suavizar uma mensagem grosseira ou chocante, uma mensagem desagradável, né? Então, você usa outras palavras para suavizar essa mensagem. Então, quando eu digo assim, partir dessa para melhor, significa morrer. Ou então alguém, tipo assim, alguém virou uma estrelinha, né? Também tem o mesmo sentido de morrer, né? Faltar com a verdade significa o quê? Mentir. Subtrair os pertences dos outros significa roubar. Então, para não usarmos essas palavras que são um pouco grosseiras e chocantes, podemos utilizar essas frases, né, com outras palavras, suavizando o sentido grosseiro, tá? E aí nós temos o que? A antítese. A antítese, ela ocorre quando há o emprego de termos de sentidos opostos. Sentidos opostos são aqueles em que você diz uma coisa e uma palavra significa uma coisa e outra palavra significa outra coisa. Então, vamos ver o exemplo. Olha, faça sol, faça chuva, estarei no teatro. Então, observe que sol e chuva são coisas diferentes, são coisas contrárias, né? Sol é claridade, é quentura, né? E a chuva é frio, né? Você tem que se vestir roupas mais quentes, né? Então, você vai observar que são duas coisas completamente diferentes. Luz e escuridão, também é a mesma coisa. Luz é claridade, escuridão é escuro. Então, são coisas diferentes. Então, a gente tem que observar as palavras, quando elas têm esse sentido contrário, né? Em cima, embaixo, e claro, escuro, né? Então, sempre com esse sentido, quando elas tiverem sentido contrário, nós vamos estar utilizando o quê? A antítese. Agora, a personificação, ou chamada também de prosopopeia. Quando você atribui características próprias dos seres humanos a elementos que não são humanos, como os vegetais, os animais, os objetos. Então, você vai dar características, sensações, emoções dos seres humanos a outros seres que não são humanos. Então, vamos ver o exemplo. Ó. O vento beija meus cabelos. As ondas lambem em minhas pernas. O sol abraça o meu corpo. Meu coração canta feliz. Então, observe que o vento tá aí, ó, beija meus cabelos. O vento não tem como beijar, não é? Porque o vento não tem boca. Então, só quem beija somos nós, seres humanos. Então, está acontecendo o que aí? Uma personificação. As ondas lambem minhas pernas, né? As ondas lambem. Também a mesma coisa, está personificando as ondas. Porque elas não têm língua para lamber, certo? O sol abraça meu corpo. O sol também não tem como abraçar ninguém. Ele apenas ilumina, né? Então, uso da personificação. Meu coração canta feliz. O coração não tem como cantar, não é? Então, é uma personificação. Uma forma de você, né, usar a sua criatividade para causar um efeito, né, emocional aí no texto, né? No caso aí do Lulu Santos é uma letra de uma música. E é muito utilizado nas poesias, né, nas letras de músicas. Esses tipos de figuras de linguagem é muito utilizado. E o último é o apóstrofe. O apóstrofe ocorre quando há uma interrupção da frase, né, para interpelar ou fazer uma invocação. Eu digo turmas, silêncio. Estou fazendo uma interpelação, uma invocação, né? Estou fazendo um chamamento aí para a pessoa, né, fazer silêncio. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Então, observe aí que o Fernando Pessoa, né, quando escreveu esse poema, ele faz uma exaltação ao mar português, ao oceano, né? Então, ele faz esse chamamento, ó mar salgado. E no final ele diz, para que fosses nosso, ó mar. Mais uma vez, ele faz o chamamento exaltando o oceano. Então, essas foram as figuras de pensamento e agora nós vamos rever a variação linguística,
que também foi um assunto, né, que nós estudamos durante a 4ª unidade. Então, vamos ver aí, olha. A variação linguística, ela consiste nos diferentes usos de uma língua, ou seja, são diferenças sistemáticas que podem ocorrer em vários aspectos de uma língua. Ou seja, são as diversas formas de falar uma mesma língua, né? Que aí vai acontecer essas variações. E aí nós podemos ter as diferenças lexicais, né? No uso de determinadas palavras ou expressões. No caso aqui, nós temos o exemplo da palavra tangerina, mexerica e bergamota, que no caso aqui, vocês observem que para cada região do Brasil, nós vamos notar que esta mesma fruta é conhecida com nomes diferentes. Então, isso a gente chama de diferenças lexicais, ou seja, palavras que estão no nosso léxico, que estão no nosso dicionário. E aí, a gente chama isso de variação linguística. Por quê? Porque varia o nome, né, para designar uma fruta. E assim também existem outras coisas que podem, né, ser um objeto e ela ter outros nomes em outras regiões, como, por exemplo, a palavra mandioca, macaxeira, né? Aqui no norte nós chamamos de macaxeira. Aquela que a gente cozinha e a gente come, né? Ela cozida. Em outras regiões do Brasil, ela pode ser conhecida como mandioquinha, ela pode ser conhecida como... esqueci o outro nome. Mas ela é conhecida com outros nomes. Então, isso também são diferenças lexicais. Uma coisa, né, tem uma determinada palavra e ela pode significar... ter outro nome em outras regiões, que no caso é aipim, né? Aipim, mandioquinha e macaxeira, aqui na nossa região norte. Então, nós temos também outras formas de falar, como, por exemplo, a palavra manga. A palavra manga, ela tem vários significados, que no caso as diferenças semânticas, né? Então, você diz o nome... A palavra manga, porém, ela vai ter diferentes significados dependendo do contexto em que essa palavra se encontra. Então, por exemplo, olha, a fruta manga, né? Todos nós conhecemos com esse nome. Se nós formos para um outro contexto, quando eu digo Fabiana manga das colegas, eu vou estar dizendo que faz caçoada, fica fazendo brincadeiras de mau gosto, né, com as colegas. Então, a palavra manga, nesse contexto, ela vai ter o quê? Um outro significado. A palavra é a mesma, não muda nada. É o sentido dela que vai mudar. Fabiana rasgou a manga da camisa. Então, notem que agora a palavra manga, nesse contexto, significa o quê? Parte de uma roupa. Logo, o contexto mudou completamente o sentido da palavra manga. Perceberam? Então, isso é a diferença semântica de uma palavra. Agora nós temos também a variação geográfica. A variação geográfica, ela se refere às diferenças linguísticas que ocorrem devido à localização geográfica. Isso inclui diferenças de sotaque, de vocabulário e até mesmo das estruturas gramaticais de uma palavra. Por exemplo, o português falado no Brasil tem diferenças em relação ao português falado em Portugal. Por quê? Porque no caso aqui do nosso Brasil, nós tivemos outras influências culturais, tivemos influências da língua indígena, tivemos influência da língua africana, tivemos influência de outros povos que vieram para cá para o Brasil, né? No período de imigração, de grande imigração, vieram os italianos, vieram os espanhóis, vieram os alemães, vieram vários tipos de pessoas, de países diferentes, né? Que vieram para o nosso Brasil. Então, de alguma maneira, essas línguas desses países, elas influenciaram a nossa língua portuguesa. Por isso que a maneira de nós falarmos a língua portuguesa aqui no Brasil é diferente de quem fala o português de Portugal,
de quem fala o português em Angola, né, nos países africanos, que justamente eles também foram colonizados pelos portugueses. Então, essas influências, elas foram determinantes para a formação da nossa língua, né, tanto na questão da escrita, né, na ortografia das palavras, quanto no sotaque, da maneira de a gente articular as palavras, da maneira de nós falarmos determinadas palavras, né? É completamente diferente de outras regiões que foram colonizadas por Portugal, que no caso é a língua portuguesa, né? De Portugal. E aí, é claro, a língua portuguesa ela se origina do latim e do grego, que foram as duas línguas principais de onde surgiu o português de Portugal, né? Então, a origem da língua portuguesa, ela vem do latim e do grego, dessas duas línguas principais. E aí, quando os portugueses vão colonizar outros países, eles trouxeram essa língua para nós, porém, ela sofreu alterações devido a esses contextos culturais, como eu já falei para vocês, porque os indígenas, eles tinham a língua deles. Aliás, eles têm a língua deles. Para cada tribo é uma língua diferente, né? Assim também com os países africanos também. Eles também tinham a língua deles, né? Então, houve essa mistura, né? Essa união de línguas. Por isso, a nossa língua portuguesa ela é diferente das outras, da língua portuguesa, no caso de Portugal. E aí nós estudamos também sobre a norma padrão e a norma não padrão, que no caso é uma linguagem formal e a linguagem mais formal. Então aqui nós temos esse exemplo, olha, do exemplo da Bia, né, um bilhete aí pelo WhatsApp, né, uma conversa pelo WhatsApp. A gente vai observar que é uma linguagem bem mais coloquial, do dia a dia, utilizando termos, né, da linguagem, da fala, né, como por exemplo, oi Bia, né, você observa aí uma certa aproximação, né, uma intimidade com a pessoa com quem está falando aí, que é o Pedrão, né, está conversando com a Bia. E aí ele começa dizendo o seguinte, a gente, né, a palavra gente está aparecendo aí como é uma informalidade, né, de ir no cinema amanhã, sessão da tarde. Aí ele diz, não vai dar, me esqueci que tem uma prova no colégio. Se eu não estudar, minha velha me pega pelo pé. Eu, hein, tô fora. Você me entende, né? Então, observe que ele usa os termos, por exemplo, a palavra gente, a palavra seguinte, ele fala a palavra... Ele usa o pronome, aliás, ele inicia o pronome me esqueci, né? Porque na gramática normativa, quando se inicia o verbo, quando se inicia a oração com o verbo, o pronome deve ir para a frente para trás, na verdade, do verbo, né? E aqui ele está iniciando. Então, isso é uma forma de informalidade. Aí ele chama a mãe dele de minha velha, né? Me pega pelo pé. Então, observe que ele tem várias expressões que são utilizadas na coloquialidade, né? Na forma como a gente conversa com as pessoas. Já no segundo texto, nós vamos observar que é uma linguagem mais formal, né? Inclusive, a própria pontuação também ela é utilizada diferente da conversa aí do Pedrão com a Bia, né? Ele utiliza muita exclamação, muita interrogação. Então, aqui no texto para o gerente, né, que o rapaz está escrevendo um documento, a gente vai perceber que ele usa uma forma mais formal. Olha, terei de faltar amanhã, trabalho, em razão, né? Ele justifica aí utilizando uma conjunção, né? Em razão de uma prova bem difícil no colégio. Precisarei estudar, pois, né? Olha, uma conjunção explicativa. Se eu for mal nessa prova, minha mãe, né? Então, ele fala o nome da mãe mesmo dele aqui, ó. Vai ficar muito nervosa. Espero que o Senhor, né, o pronome de tratamento, compreenda a minha situação e que me desculpe. Atenciosamente, Pedro. Então, inclusive, ele utiliza a palavra atenciosamente, que é um adjetivo, né, utilizado para finalizar uma carta mais formal, né? Então, a gente percebe que há uma diferença entre a linguagem informal e a linguagem formal. Então, muito bem. Então, essa foi a nossa revisão e até uma próxima oportunidade.